E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre aspectos que são, de certa forma, eu vou dizer para você que eles podem ser, por um lado, deixados de lado, mas seria um pouco injusto com você que está buscando fazer o seu negócio escalar, sobre os seus processos mentais, porque pode ser que você nunca tenha ouvido falar de modelos mentais, de pontos cegos na tomada de decisão do empresário, de processos mentais de tomada de decisão, de critérios de tomada de decisão. Então não dá para eu assumir isso, que eles são deixados de lado, porque eles podem morar ali numa área que ainda está desconhecida, muito embora o fato disso ser desconhecido não significa que isso não influencia na sua tomada de decisão, em como você vai organizar, priorizar as suas atividades e as suas forças aí, sua força de trabalho, a sua força de foco para fazer o seu negócio escalar. Então vamos lá. O ponto que eu quero conversar com você aqui é assim, ó. A gente, quando começa a organizar qualquer coisa que você for fazer na sua vida, seja organizar uma viagem, organizar uma festa de casamento, organizar uma reforma, todas essas ações mais cotidianas que nós estamos falando aqui, muitas outras talvez nem tantas, né? Tem coisas mais pontuais como uma festa de casamento, todas elas demandam um conjunto de habilidades que você precisa possuir, certo? Ou compor uma música, podemos aqui falar de vários exemplos aqui, não há, são exemplos inesgotáveis, tudo que você precisa se organizar para fazer, né? Eu não estou falando de, a princípio, escovar o dente, tá, Belma? Estou falando de coisas um pouquinho maiores, né? Fazer um café, muito embora se a gente for avaliar, dá para a gente entrar no nível disso. E essas ações, muitas vezes, todas essas ações, elas são feitas, né, do nosso dia a dia, a nossa viagem, vamos colocar aqui uma reforma, a própria validação, agora caindo um pouquinho na parte empresarial mesmo, e que o foco desse vídeo aqui é a gente falar muito da cabeça do empresário, né, e o papo contigo aqui, a gente vai falar de uma contratação, a gente pode falar de um tipo de, vamos dizer assim, você vai investir agora, testar novos criativos para uma campanha, criar um novo produto para diversificar e aumentar aí as fontes de receita da sua empresa, abrir uma nova empresa. Todas essas ações que a gente pode falar aqui, todas essas ações não, né, para respeitar a terminologia, tudo isso que eu estou falando aqui, são coisas que o empresário, ele acaba fazendo de forma natural, assim, de forma, como é que eu posso dizer, até mesmo informal e automática. E ele executa, muitas vezes as coisas acontecem, elas não acontecem como ele esperava, ou acontecem mais rápido do que ele esperava, e ele parte para a próxima. Qual que é o problema de fazer dessa maneira, sem ter alguns cuidados com pontos cegos, com os pontos de comunicação, com a clareza na tomada de decisão? Qual que é o problema de você fazer isso de uma forma automática, de uma forma sem uma estrutura, de uma forma até mesmo impulsiva muitas vezes? O problema é que você vai ter dificuldades de descrever, num primeiro momento, para as outras pessoas, quando sua empresa começar a crescer, de comunicar com clareza. Você vai ter dificuldade de estipular o tempo e você vai ter dificuldade de ter melhorias, de propor melhorias progressivas e gradativas a cada vez que algo é feito, ok? E agora já estou falando aqui, vamos lá, estamos entrando na tua capacidade aqui, nas tuas habilidades dentro da empresa. Então, se você costuma fazer as coisas meio a toque de caixa aí, costuma fazer as coisas sem um devido planejamento, sem uma devida ordem, você precisa agora começar a estruturar o seu crescimento. E uma das ferramentas que existem, e que ela é muito simples também, tá? Eu estou dizendo no simples, eu não estou subestimando a complexidade que é no começo, as resistências, os desafios para se implementar, tá? Algo simples não significa que é fácil, ok? Eu estou dizendo que ela é muito simples e ela é muito prática. Já existem e um problema por causa disso também, porque existem muitas
muitas frentes de hoje de conhecimento que adotam isso que eu vou falar aqui agora e que acaba gerando até uma certa confusão pelo excesso de conteúdo e de documentação sobre isso, que é a questão de projetos. Nós estamos falando de você saber organizar a sua cabeça em projetos. Quando você está, somente você na empresa, o teu negócio está chegando numa margem de faturamento normalmente entre os 10, 20k, é possível chegar nessa mensal, é possível chegar nesse volume, muitas vezes sozinho, tá? Sendo uma empresa e de repente você dá consultoria, você tem o seu próprio produto, tem algumas pessoas que conseguem até mais com a ajuda de alguns freelas, ok? E isso torna a pessoa cada vez mais, se ela é organizada, ela acaba tendo uma linha de produtividade pessoal, ok? Que é a linha do Get Things Done, que é uma linha do David Allen, que é uma forma de produtividade pessoal. E que, assim, você pode e deve começar por ela, ok? Nela você vai ter organização de projetos. Foi a mais coerente que eu vi, com complementação com a organização de outros projetos também, com outros materiais. Mas o que eu quero que você compreenda é que não dá para você escalar o teu negócio considerando aumentando a tua produtividade. Não dá, vai chegar uma hora que você não vai ter condições de fazer todas essas ações. E aí, qual que é o marco para isso, né? Eu costumo orientar os meus clientes de que você precisa, como é que você pensa nesse marco, né? De quando que você vai começar a investir energia em projetos, a primeira coisa, o primeiro marco, quando você vai pensar em investir em projetos, em documentar suas ações, é quando você começar a se sentir muito sobrecarregado, começar a sentir que você precisa trabalhar com alguém, precisa fazer a primeira contratação. E se você já está no bololô aí já tem colaboradores e a empresa e a sua operação está bagunçada, já é mais que na hora, né? Mas tem um jeito, tem uma ordem para você fazer isso sem engessar o processo que pode até atrapalhar, tá? O marco, então, a gente precisa compreender você vai precisar de mais pessoas, você vai precisar explicar com mais clareza para as pessoas as suas demandas, onde você quer chegar. E a gente só chega nos resultados através de projetos. Não tem jeito, queira ou não queira, você tem um trimestre ali, você tem um semestre. E isso tudo que eu estou falando pode parecer muito novo. Se isso parece muito novo para você, são coisas que a gente vai falar mais nesses vídeos aqui também, tá? Porque isso aqui pode parecer óbvio, mas eu falei que é simples, mas ele não é óbvio, tá? Então você vai lidar cada vez mais quando você tem uma empresa que está crescendo, você vai precisar aprender a lidar com os custos, com o tempo, com os ciclos financeiros da sua empresa. E para isso você precisa ter uma unidade de trabalho, um meio de modificar isso, que são os projetos. Os projetos, eles são mecanismos de controle que tem começo, meio e fim. Você passa a criar as coisas com começo, meio e fim. Então nós vamos começar esse projeto assim, a gente vai acompanhar e ele precisa concluir assado, com o resultado esperado. E aí você vai conseguir transformar os seus objetivos e resultados esperados em ações, né? Só que em ações ordenadas com o projeto. Porque muitas vezes o empresário, sem ter uma noção de duas coisas, de prioridades, né? Que é o objetivo e como que ele vai chegar nesse objetivo, como ele vai saber que ele está avançando em direção nesse objetivo, e depois o jeito que ele vai chegar, que é através dos projetos, que é as ações organizadas com começo, meio e fim. E por que isso é tão vital? Porque se você não tem isso, você começa a perder muito dinheiro, você perde o controle da tua empresa, e se você escalar com quase sem controle da tua empresa, é muita imprudência, cara, você vai acabar perdendo muito dinheiro, você não vai conseguir transmitir com a devida clareza as demandas de crescimento da tua empresa, tua cabeça vai ficar extremamente sobrecarregada. Muitos empresários que a gente já atendeu estavam em esgotamento, não vou dizer burnout, acho que poderia ser burnout também, mas vamos dizer aqui de forma mais simples, estavam esgotados, já não estavam conseguindo ter energia para continuar pensando criticamente no negócio, para pensar as atividades, para treinar o time, porque eles estavam com a cabeça muito cheia. E os projetos têm essa característica também. Eles ajudam a tirar da sua cabeça a coisa
e você vai dormir e tá lá na sua ferramentinha, na sua planilha de Excel, no seu Notion, a ferramenta não importa. O que importa é que você passe a desenvolver essa noção de projetos. E o que eu quero reforçar com você aqui? Isso que eu estou falando parece ser muito óbvio assim, por algumas pessoas que já ouviram falar de projetos. Algumas pessoas já ouviram falar disso e acreditam que isso serve só para grandes empresas. Algumas pessoas já trabalharam em projetos e acharam muito maçante e não gostaram e pegaram uma birra com projetos. E eu quero dizer para você o seguinte, provavelmente foi por mau uso, ou foi por um contexto, um clima, uma cultura complicada, uma cultura de muita pressão e de opressão, de desalinhamento, de pessoas que estavam num ritmo de trabalho alucinado, bom, e aí não ficou legal, a coisa ficou associada com outra equivocada ali e perdeu-se o significado disso. Então você não precisa estar desenvolvendo um foguete espacial ali da NASA para começar a pensar em projetos, você pode começar isso já, para todas as suas ações. E o importante é, quando você percebe que é uma ação, que você vai precisar de uma sequência de ações, que não dá para fazer tudo em um dia, que você vai precisar fazer uma coisa um dia hoje, outra amanhã, você já está num projeto, que vai ter um conjunto de ações definidas, com começo, meio e fim, que tem um resultado final esperado. Você precisa aprender a pensar em projetos se você quer escalar de forma organizada e estruturada. Parece muito óbvio isso, tá? Principalmente todo mundo fala, às vezes, tem um projeto aqui, um projeto ali, e muitas vezes a pessoa não tem nada. Ela tem uma ideia que ela não lapidou, ela não deu devido à ordenação. A gente pega, nas nossas mentorias, vira e mexe, eu vejo as ideias soltas que ainda estão rodando na mente do empresário, que ele quer fazer e que ele não formalizou através de um projeto. E existe uma forma de você organizar o projeto, começando lá pelo... É contraintuitiva, começa lá pelo resultado, definindo bem o resultado que você precisa, você começa a organizar as pessoas, organizar o cronograma. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objetivo desse vídeo, mas nos nossos treinamentos a gente ensina você a organizar detalhadamente os seus projetos e também pensar criticamente quais projetos são a prioridade do teu momento agora para resolver os problemas de crescimento do teu negócio. Isso aqui mora num ponto cego enorme do empresário que é muito impulsivo e que sai fazendo as coisas, sai tendo ideias, ele tem ideias e ele sai executando. Isso não dá para continuar utilizando essa forma de abordagem, porque senão vai escalar o erro, vai usar mal os recursos e a gente vê que na prática isso não funciona, ok? A gente precisa de um pensamento deliberado, precisa de uma deliberação, um pensamento ordenado, uma organização das prioridades do negócio, os projetos principais que estão ordenados ali e atuantes para atingir aquelas prioridades, e assim que elas se resolvem, são atingidas, se renovam-se os projetos, e é basicamente uma linguagem que você aprende a utilizar para que você escale sem escalar o erro, ou melhor, diminuindo as chances, as ineficiências dentro da tua empresa, e isso vai inclusive conferir o que muitas vezes o empresário quer, que é mais velocidade, mais eficiência, mais recursos, porque ali está documentado. A nossa cabeça não dá conta de armazenar todas essas informações. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você comece agora a tomar a responsabilidade de pensar em projetos na hora de crescer no teu negócio, ok? Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser aprofundar nesse assunto e precisa de ajuda para organizar os principais projetos do teu negócio, considere-se aqui na nossa descrição do vídeo, conhecer os nossos programas aqui da Decision Pro, desenvolvidos justamente para isso, para que você possa escalar o seu negócio de forma cada vez mais enxuta, mais rentável e que você consiga ter mais paz ao longo desse processo e serenidade, mesmo nos solavancos, porque a tua empresa está organizada. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.